Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, este Pai misericordioso, que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Aos Espíritos amigos, nos dirigimos fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados neste relógio da eternidade para o nosso aprendizado, para juntos estudarmos estes ensinamentos para a nossa melhoria. Conforme Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que em se conhecendo esta verdade que está em Deus, que é o próprio Deus, em se conhecendo esta verdade, sem sombra de dúvida, que nos libertaremos das trevas da ignorância. Então hoje, aqui trouxemos mais um capítulo do livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, para as nossas reflexões. E o capítulo é o de número 41, que tem como título Concessões. Então aqui Emmanuel nos traz ensinamentos belíssimos para refletirmos acerca das concessões. E aqui ele traz algumas para aguçar a nossa curiosidade em pensarmos acerca das concessões que Deus tem nos feito, em especial, e podemos nos ater simplesmente a esta existência no corpo físico, quantas concessões Deus nos fez. Quantas concessões nós podemos observar à nossa volta para refletirmos acerca do nosso comportamento, como estamos administrando os talentos que o Senhor da vida colocou em nossas mãos. Então, Emmanuel, neste capítulo 41, nos traz estas belíssimas reflexões. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Emmanuel, Chico Xavier, palavras de Jesus, palavras dos Espíritos amigos anotadas por Kardec, conforme nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, faremos mais uma vez leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 62. Na mensagem de número 62, Pastorino nos chama a atenção em relação ao cumprimento dos nossos deveres. Por menores que sejam os deveres, nós precisamos cumpri-los. Então aqui ele diz: seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Então aqui ele nos fala sobre aquela fidelidade no cumprimento dos nossos deveres, por menores que sejam, e que mesmo aos nossos olhos, que sejam tarefas insignificantes, mas que cumpramos estes deveres com fidelidade, aprendendo sempre,
Então aqui ele nos diz ainda, qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Então aqui ele nos chama a atenção que qualquer coisa que estejamos fazendo, desde que seja com boa vontade, com honestidade, é sempre um passo adiante no nosso progresso, seja progresso moral, espiritual, intelectual, estamos sempre avançando em se fazendo alguma coisa. E aí ele encerra dizendo, realize suas tarefas todas, como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Então aqui ele nos chama a atenção que todo o nosso futuro depende exatamente da execução das nossas tarefas, por menores ou maiores que sejam, a execução dessas nossas tarefas, cumprimento dos nossos deveres no presente. Porque é o único momento que nós temos na nossa vida é este que nós conhecemos com o nome de presente, que é um presente de Deus, é o único momento que nós podemos verdadeiramente agir preparando o nosso futuro, preparando o futuro melhor e também corrigindo os erros do nosso passado. Então, nós precisamos constantemente ter isto em nossa mente e nos esforçarmos também constantemente para fazermos as melhores escolhas, rogando sempre a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estão à nossa volta, para que possamos ouvir as suas intuições, ouvir os seus pensamentos através da nossa intuição, para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. E aí chegamos nas palavras de Carlos Torres Pastorino, ou melhor, nas palavras de Emmanuel, encerramos Carlos Torres Pastorino e chegamos aqui nas palavras de Emmanuel, no capítulo de número 41, Concessões. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, de todas. Aqui também acabou de chegar na nossa página virtual a nossa irmã Narcisa Porto, que é responsável pelo Centro Espírita, que fica lá em Planura Verde, em São Luís dos Montes Belos, São Luís de Montes Belos, que fica aproximadamente 110 quilômetros de Goiânia. Então seja bem-vinda, minha irmã, mais uma vez. Então aqui nos encontramos para mais este momento de estudo e de reflexões. Então Emmanuel, neste capítulo de número 41, nos traz como referência para estes estudos palavras de Jesus que foram anotadas por Mateus lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 42, quando Jesus disse a todos nós: dá a quem te pedir, e não te desvies daqueles que quiser que lhe emprestes. Então aqui Jesus nos fala que precisamos atender, precisamos dar àqueles que estão pedindo e ao mesmo tempo não nos desviarmos, não evitarmos aquelas pessoas que querem pedir ou que constantemente nos peçam algo emprestado. E aí vem Emmanuel também e busca nas palavras de Chico, ou melhor, nas palavras de Kardec, lá no capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que, como nós sabemos, o capítulo 15º tem como título Fora da caridade não há salvação. E neste item 5, nós encontramos informações dos espíritos amigos que o único caminho para a chamada salvação chama-se caridade e humildade. Então, deste capítulo número 15, ou 15º, do item 5, Emmanuel destacou a seguinte frase: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então aqui os espíritos amigos, através das anotações de Kardec,
deixaram este belíssimo esclarecimento para nós, que não podemos de forma alguma chegarmos àquela condição de amar a Deus sem praticar a caridade. Então é por isso que eles afirmam neste mesmo item 5 que o único caminho para alcançarmos a iluminação espiritual ou salvação é exatamente a caridade, caridade e humildade. Este o único caminho para a salvação. E aí vem Emmanuel e acrescenta belíssimos esclarecimentos aqui com base nestas palavras de Jesus e de Kardec. Então ele nos diz o seguinte: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que enquanto nós pudermos agir, enquanto tivermos oportunidade, enquanto tivermos saúde no corpo físico, é preciso que meditemos de quando em quando naqueles que largaram sob regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que de vez em quando em vez, nós meditemos acerca daqueles nossos companheiros que foram compelidos ou que compulsoriamente tiveram que deixar o corpo físico e retornarem para o mundo espiritual. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades, estamos administrando corretamente os talentos que Deus colocou em nossas mãos? E aí Emmanuel acrescenta o seguinte, que para esta reflexão, para fazermos esta meditação acerca destes nossos companheiros que foram compulsoriamente obrigados a deixar este mundo terreno para retornarem para o mundo espiritual, ele nos diz que para isso não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Então aqui ele nos fala que não precisamos retornar no tempo, a milênios, recorrer aos museus para pesquisar pessoas importantes da história. Aí ele diz aqui na sequência, alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Então aqui ele nos chama a atenção que não precisa recuar tanto na nossa vida, na nossa história, milênios para trás, mas que alinhemos no nosso pensamento algumas figuras que nós conhecemos, seja hoje através das mídias, talvez nunca tivemos contato pessoalmente, mas pessoas conhecidas através da mídia. Então, nos últimos 20 anos, quantas pessoas nós vimos ou ouvimos falar que de uma hora para outra foram compelidas a deixarem este mundo e voltarem para a pátria espiritual? E aí ele lembra algumas figuras ocupando postos importantes aqui na Terra. Então ele começa nos lembrando de líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo. Quantas pessoas recentemente aqui na nossa história, inclusive por causa da pandemia, quantas pessoas tidas importantes no meio político, no meio econômico, no meio religioso, no meio social de uma forma geral, conforme ele nos fala aqui, líderes do povo que foram compelidos ou impelidos de uma hora para outra a varar a névoa do túmulo, retornando para a pátria espiritual. E aí ele lembra, na sequência, magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competências. Prestemos atenção no termo que Emmanuel utiliza, delegações de competências.
Porque aqueles magnatas da fortuna, conforme ele classifica aqui, os nossos milionários ou bilionários, materialmente falando, eles não são donos de nada. São apenas delegações de competência que receberam do Pai para administrar o que é de Deus. Então, todos aqueles milhões, bilhões de reais ou de dólares ou de euros que muitas pessoas, em termos percentuais, são poucas pessoas, mas que detêm e usam como se fossem propriedades suas, na verdade, são apenas delegações de competência, são apenas administradores provisórios desses recursos materiais. Não somos proprietários nem da nossa vida, não somos proprietários deste corpo físico, somos apenas administradores e que, via de regra, a maioria de nós, conforme Jesus nos disse, a maioria de nós nos enquadramos lá naquela parábola do infiel administrador. Somos infiéis administradores desses talentos ou dessas fortunas que o Senhor da vida nos concedeu provisoriamente para administrarmos em teu nome. Então é por isto que ele nos fala que é preciso que meditemos nestes magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo. Então aqui ele nos fala que os magnatas da fortuna que têm essas delegações de competência, não é para eles os recursos que eles administram, mas esses recursos estão sob a administração provisória deles para que eles resolvessem as necessidades do próximo. Neste caso, ele diz que esses magnatas da fortuna também se viram de uma hora para outra, de um momento para outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. De uma hora para outra, nós deixamos este corpo físico e estando na condição de administradores de fortunas maiores ou menores, nós seremos obrigados a deixar tudo isto sob a responsabilidade dos nossos herdeiros. Se não tivermos herdeiros, o Estado, conforme a nossa legislação define, o Estado assume estas fortunas. E ainda ele diz na sequência da seguinte maneira: missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. De uma hora para outra, também foram compelidos a deixarem este corpo físico e retornarem para a pátria espiritual, em muitas situações, e muitas vezes, com projetos ambiciosos, começados ou pela metade, que foram obrigados a deixar para outros continuarem, ou, quem sabe, numa próxima existência, eles retomarem aqueles projetos para darem continuidade. E ainda ele nos lembra aqui de criadores do pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito. Tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou por algum distúrbio. Quantos companheiros que, conforme ele diz aqui, detém aquela competência de falar bem ou de escrever bem, que de uma hora para outra tem um acidente vascular cerebral e não volta mais a falar. Então aqui ele fala de distúrbios causados por doenças, muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o seu cérebro. Então assim ele vai desfilando estas informações para nós e acrescenta: pensa neles. Então aqui ele nos lembrou em relação aos líderes de povos, magnatas da fortuna, missionários, criadores do pensamento. Então aqui ele citou essas 4 figuras, aí ele fala: pensa neles os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte
e faze hoje. Façamos nós, eu, você, cada um de nós, façamos hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Façamos algo de bem, de bom, para que o bem, para que o bom nos favoreça na nossa trajetória. Façamos hoje, porque o amanhã ele é incerto em relação à nossa permanência aqui no corpo físico. Conforme diz aquele dito popular, não deixai para amanhã o que pode fazer hoje, porque o amanhã não temos a certeza. Hoje pode ser o último dia da nossa vida aqui neste corpo físico. E é por isso que Jesus também nos lembrou para aquela necessidade de acertarmos as contas, de fazermos as pazes, reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos com eles a caminho, porque não sabemos se amanhã ainda estaremos aqui fisicamente falando com estes nossos companheiros. E aí ele acrescenta para encerrar: não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra com a permissão do Senhor para investi-los na construção da própria felicidade. Então aqui ele diz que até também as dores são patrimônios que Deus nos concede para nós construirmos a nossa felicidade, que as leis que vigem no plano físico, ou seja, as leis que vigoram aqui no plano físico, são fundamentalmente as mesmas que vigoram no plano espiritual. Não são leis diferentes. Então, a lei de amor, de justiça e de caridade, ela vigora aqui no plano físico e no plano espiritual. Ela vigora aqui no planeta Terra, assim como em qualquer planeta, em qualquer orbe, em qualquer lugar do universo. A lei de amor e de justiça e de caridade é uma lei divina, e Deus é único em todo o universo. Então, o bem que fizermos aqui, ou que aprendermos a fazer aqui, vai servir para nós em qualquer lugar do universo que formos convidados a habitar. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: um empréstimo fala sempre na generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Qual é o bem, qual é o mal que nós estamos fazendo perante a contabilidade divina? Como está sendo feito este registro em nosso balanço da vida, em nossa contabilidade da vida, em relação a estes empréstimos que Deus tem nos feito constantemente ao longo da nossa trajetória milenar? Possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e, acima de tudo, colocarmos mãos à obra para construirmos a nossa felicidade. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida, que vocês nos concederam, porque vocês vieram até esta página virtual e assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de refletirmos juntos acerca destes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos em nome de Jesus para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões.